Por que o futebol é o esporte mais amado da história? Aproveitando esse clima de Copa do Mundo, em que todo mundo só fala de futebol, onde os noticiários, as redes sociais, as conversas entre cada pessoa, com certeza, em algum momento, o futebol é tocado no assunto, eu venho trazer aqui uma discussão que eu acho muito interessante, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, eu acompanho futebol desde que eu tenho ali os meus 7, 8 anos de idade, né? Eu sou um torcedor do Flamengo, né? Sou carioca e tudo mais, mas só que eu sou um acompanhante ávido de futebol europeu, futebol brasileiro principalmente, futebol sul-americano em geral. Em alguns momentos gosto até de assistir alguns jogos da Liga Árabe, já parei para assistir jogos das ligas norte-americanas, das ligas asiáticas. Mas eu, em geral, sou um grande fã de futebol, sempre acompanhei, gosto muito de jogar FIFA, por exemplo. Então, no canal, né, que é um espaço que não é sobre esportes, esse canal aqui, se você está chegando, muito bem-vindo, já te convido a se inscrever no canal, deixar o like, ativar um sininho, mas esse aqui é um canal sobre estudos, esse aqui é um canal sobre disciplina, muitas vezes, é um canal que tenta fugir dessa ideia geral de que você tem fórmulas mágicas para conseguir viciar o seu cérebro em disciplina e você vai virar um samurai moderno e tudo mais. Eu tento desmistificar um pouquinho isso, eu tento trazer coisas mais dentro da realidade, e principalmente minhas experiências pessoais, que eu não sou um médico, não sou um cientista, não tenho estudos na área, mas eu tento trazer para você as experiências pessoais e também das pesquisas que eu faço, para que a gente consiga ter um debate e uma conversa melhor sobre esses temas. Mas hoje estamos aqui em Copa do Mundo, então eu vou me dar o luxo de gravar um vídeo sobre o esporte que eu mais amo. Talvez seja o conteúdo que eu mais tenho assistido na minha vida, né? Qualquer coisa relacionada a futebol. Então eu vou me dar o luxo de falar sobre isso aqui, eu espero que você goste. Se você é uma pessoa que está vindo pelo futebol, eu te convido a participar aqui do canal, independente da sua idade. Então eu vou te trazer aqui argumentos e dados do porquê. Eu não vou te convencer de que ele é o mais amado, porque os dados eles já mostram que ele é. Algumas pesquisas dão que existem 3,5 bilhões de pessoas que gostam de futebol no mundo, tanto que na Copa do Mundo, ao todo, 5 bilhões foram impactados com jogos ou conteúdo geral sobre a Copa do Mundo de 2022, e só na final, entre França e Argentina, tiveram 1,5 bilhões de pessoas assistindo simultaneamente o jogo. Então, o futebol é o esporte mais amado do mundo. Eu não estou aqui para discutir se é o mais legal, se é o melhor para se jogar, se é o mais justo. Definitivamente ele não é o mais justo. Talvez o esporte mais justo do mundo seria o xadrez, já que ele não envolve nenhum outro fator que não seja a simples execução no momento, ali na hora, né, já que é dentro de um espaço controlado. Mas ele definitivamente é o esporte mais amado e eu quero te trazer o porquê disso. Na minha visão, esse fator vem principalmente por dois motivos, assim, né? Essa ideia de que o futebol é o mais amado e o porquê ele é o mais amado vem de duas coisas. E essas duas coisas estão interconectadas. A primeira é que o futebol ele é o que melhor simula, talvez, situações da vida real. Mas em que sentido? O futebol ele é ao mesmo tempo o mais estudado, o que é possível mais se colocar esforço no trabalho para um jogo em específico. Então é possível que você estude, né? Os treinadores estudem aquele jogo, os jogadores se preparem muito, os jogadores treinem, os jogadores façam de tudo o possível para chegar no jogo o melhor possível, mas só que ali na hora é aquele momento e as coisas são imprevisíveis. Então ele simula muito bem algumas situações da vida e ele simula muito bem as emoções que a vida traz, de altos e baixos que mudam muito rapidamente. E talvez isso aconteça porque o futebol ele traz aquilo que há de melhor na grande maioria dos esportes. Então ele pega os melhores pontos que se há nos esportes mais assistidos e ele junta tudo isso num campo gigantesco. Não é o maior campo, eu não tenho o dado exato aqui para vocês, mas eu sei que no mínimo os campos de futebol americano e de beisebol, pelo menos o futebol americano, são maiores ali, né,
a largura e o comprimento, mas é um campo gigante, na grama, com uma bola desse tamanho, uma bola que você não pode pegar com a mão e sair tacando por aí, e você tem que colocar dentro de um espaço ali em específico. Então, dentro daquele mundo, né, dentro daquele espaço, tudo pode acontecer. E dentro daquele espaço, pelas regras que foram colocadas e pelos meandros que existem dentro do esporte, se pegou as melhores características de cada principal esporte, né? Eu não vou trazer aqui de todos, mas dos principais esportes. E aqui eu vou te mostrar o porquê. O primeiro exemplo que eu trago é a tensão permanente que acontece no futebol. Diferente de alguns esportes também muito assistidos, principalmente aqui no Brasil, como por exemplo vôlei e basquete, que são esportes que eu gosto, tá? Eu gosto muito de basquete, também sou um fã de basquete. Eu provavelmente jogo bem melhor basquete do que futebol. Talvez, não sei se eu já joguei mais futebol do que basquete, mas já treinei com certeza, já fiz parte de um time. Eu estou acompanhando as finais agora da NBA, sou um fã também muito forte de basquete, mas a realidade é que o basquete tem o seu problema. Que os 3 quartos iniciais do jogo, né? Para você que não conhece, o basquete tem 4 quartos de 12 minutos. Os 3 quartos iniciais do jogo, normalmente, eles não têm muita animação. Eles, obviamente, têm animação, mas só que eles são momentos em que um erro ou outro, ele não traz um grande problema, né? Então o jogador tá lá jogando, tudo mais, ele erra uma cesta de 3 livre, ele erra um passe da cesta para outro adversário, ele erra uma bandeja livre, ele erra um lance livre, aquilo não acabou com o jogo. Aquilo não atrapalhou totalmente o time dele. O fato mesmo, aquilo que traz a real emoção são os 5 minutos finais, que no basquete são conhecidos como clutch time, né? O tempo que as coisas devem acontecer. Que aí sim, se nos 5, 4 minutos finais você erra uma cesta, você erra um passe, você você toma alguma ação que atrapalha o seu time, você pode realmente atrapalhar o seu time, porque a tensão ela tá permanente naqueles minutos ali. Então aqueles minutos eles são que você tá ali na frente da televisão totalmente ligado. Por exemplo, uma coisa que aconteceu agora, provavelmente quando esse vídeo estiver saindo, já se sabe o campeão da NBA, ou já está muito perto, mas só que teve agora o jogo 2, né, Spurs e Knicks, que no último lance estava 105-105, o Wembanyama, ele foi tocar a bola, ele tocou a bola, tocou nas costas do adversário, a bola saiu. No que a bola saiu, eles pegaram a bola de volta, o Wembanyama fez falta, o Jalen Brunson fez a cesta, pronto. Aí deu mais um lance ali, pronto, acabou. Aquele lance definiu o jogo. Mas só que se isso tivesse acontecido no segundo quarto, não faria diferença. Então, a tensão, ela tá permanente naqueles minutos finais. Mesma coisa no vôlei. O vôlei, o time tá lá jogando muito bem, mas tá 2-2, ali vai pro tie break. Tá 12-12, tá 13-13, vai até 15. Aqueles ali são os minutos de tensão total. Ou ali dentro de cada set também, ali os pontos finais, quando tá 20-20, quando tá 22-22, quando vai ali pro desempate. Esses são os momentos mais tensos. Então, um erro ali nos pontos iniciais, eles não trazem muito problema. O futebol, ele é uma tensão permanente. Porque diferente do vôlei e do basquete, um lance errado, ele pode estragar tudo. Ou um lance certo, ele pode fazer com que você vença. Então, o futebol, ele tem essa grande diferença, que a tensão ela é permanente os 90 minutos. Então, você fica ligado os 90 minutos. Normalmente, no basquete ou no vôlei, no meio dos sets, no meio dos quartos, não há muita emoção, os pontos vão acontecendo. Obviamente, acontecem lances bonitos, grandes enterradas, grandes cravadas, grandes cortes no vôlei, mas só que não é uma tensão permanente. O futebol você tem que estar sempre ligado, porque a qualquer momento, tudo pode desabar. Outra beleza muito grande do futebol é o fato que ele se reinventa e ele traz profundidades estratégicas e de movimentação muito grandes. Que isso, né, na minha visão, com certeza você pode enxergar isso em outros esportes, mas eu enxergo isso muito forte no xadrez. Muita gente não considera muito bem o xadrez como um esporte, mas o xadrez é um esporte, aqui é um esporte dentro ali de um espaço fechado específico, que é o tabuleiro, as 64 casas do tabuleiro, mas o xadrez é um outro esporte também que eu gosto muito, que eu não sou muito bom, mas eu pratico bastante, em que a estratégia, ou seja, o pensamento em cima daquilo, não simplesmente a execução. Porque vôlei e basquete, por exemplo, ou algum outro esporte, eles são muito sobre execução, né? Executar, ficar sempre fazendo a mesma coisa. Então vai um lado ataca e você executa a tua estratégia de defesa, outra hora tu ataca e tu usa a tua estratégia de ataque. O xadrez, você normalmente monta uma estratégia, né? Sempre olhando no mais alto nível.
Você normalmente monta uma estratégia para aquele jogo e você vai colocando a sua estratégia durante o jogo. Você não está atacando e defendendo, atacando e defendendo, atacando e defendendo. Isso também acontece muito no futebol. Porque você vai lá e monta a sua estratégia. Sua estratégia está montada, seu adversário está montada. E você vai movimentando durante o jogo a sua estratégia, que ela já está bem colocada, para conseguir atacar o seu adversário. Então não é uma troca a todo momento, é uma estratégia que ela é bem colocada. É quase como se fosse uma dança, né? Uma movimentação toda bem colocada, porque os dois times têm 11 jogadores, os dois times têm o mesmo tamanho de gol e os dois times têm o mesmo tamanho de campo. Mas só que a forma como você movimenta os seus jogadores que difere. Então, tecnicamente, a estratégia ali é a coisa mais importante, que tecnicamente são 11 humanos de um lado, 11 humanos de um outro, uma bola, e a movimentação, a estratégia colocada, que é feita pelo treinador, ela que vai diferir. Então, o futebol ele também traz muito isso do esporte, que aqui eu trago como exemplo xadrez, mas você pode enxergar isso em outros esportes, que é a estratégia. Onde sempre também trazem novas ideias. Em um momento você vai ver, aqui no Brasil, né? Não, a grande estratégia agora é o dinizismo. Todo mundo tem que tocar lá atrás, ficar ali passando a bola lá atrás e atacar em velocidade. Não, agora a estratégia é a pressão alta do Jorge Jesus. Todo mundo tem que atacar lá na frente e tal e fazer com tudo. Agora a estratégia é o Abel Ferreira, que é resiliente a todo momento, é um time forte mentalmente, é um time que consegue se adaptar aos meandros do jogo. Então sempre surgem novas estratégias. Então isso também, na minha visão, é muito bonito do futebol. O terceiro fato, que eu enxergo também como um dos fatos, talvez um dos mais legais, e o que, na minha visão, dá uma magia muito grande ao futebol, que são as histórias, né, as narrativas criadas, que é o talento individual. Ao mesmo passo que o futebol ele depende muito da estratégia geral, onde todos os 11 jogadores eles são peças de um tabuleiro que estão se movimentando, ele também pode ser muito desbalanceado pela presença de um único jogador. Ou por uma atuação individual muito boa, ou por uma atuação individual muito ruim. E você enxerga isso muito bem. No xadrez isso não acontece. O seu bispo ele não vai conseguir ter um ataque muito melhor. O seu bispo não vai do nada ir lá e comer 3 peças do seu adversário. Compreende? No futebol, não. No futebol, se o seu jogador, né, se o seu ponto esquerda, se o seu atacante, eles estiverem num dia totalmente inspirado, eles podem acabar no jogo com o jogo em 5 segundos. Em 5 segundos, seu ponta pega, dribla pro lado, mete um gol no ângulo. Pum, acabou. 1-0. Agora o outro time tá perdendo. Isso também não acontece muito em outros esportes. Obviamente, as atuações individuais, elas são o principal na grande maioria dos esportes. Se um grande jogador de basquete vai lá e faz 50, 60 pontos, muito provavelmente o time dele vai vencer. Mas só que no futebol isso é mais claro, isso é mais bem colocado, porque são atuações individuais em momentos, como a gente ia colocar lá no tema 1, em momentos de tensão permanente. Então é um momento em que um jogador, às vezes iluminado, às vezes como grandes jogadores, né, que sempre estão muito bem, ele vai lá e consegue desbalancear o jogo em 1 segundo. Então essas atuações individuais, elas também fazem muito parte do futebol e elas criam as grandes narrativas, né? Agora nós teremos a Copa. Nós estamos tendo, né? As narrativas elas são criadas atrás de Neymar, atrás de Cristiano Ronaldo, atrás de Messi, atrás de Mbappé, atrás de Yamal, né? Então muito por causa dessas atuações individuais que elas acabam com jogos ou em alguns momentos elas podem atrapalhar o seu próprio time, né? Atuações individuais elas são tanto boas quanto ruins. Então o futebol ele também traz muito disso, que são essas atuações individuais dentro de um todo, que é a estratégia. Outro ponto também muito interessante do futebol e que é exclusivo de poucos esportes, que é o embate físico muito forte. Basquete tem muito embate físico, futebol americano tem muito embate físico, o rugby tem muito embate físico, lutas, né, principalmente, a luta é literalmente um embate físico, mas o futebol ele traz os outros fatores e o embate físico. O tênis não tem embate físico, a natação não tem embate físico, o vôlei não tem embate físico, o xadrez, obviamente, não tem embate físico, corrida não tem embate físico, o futebol ele tem, é um embate físico muito forte,
né? São possibilidades ali onde muitas vezes a força do adversário ou a sua força ela faz muita diferença. Então, esse também é um fato interessante, mas ele não é exclusivo, né, de um único esporte. Tem muitos esportes que têm embate físico, mas o futebol ele também traz isso à tona. Que ele também traz essa coisa da dividida, da força, da raça ali no momento em que você está combatendo ali com outra pessoa que quer ganhar tanto quanto você e vocês podem se chocar, você pode jogar o seu adversário para o outro lado, você pode cometer uma falta e pode ser expulso. Então ele também tem isso, que eu acho que também é um fato bem importante, que isso traz emoção também, né? Esse choque ele também traz emoção. Agora o quinto e último fator aqui, que talvez seja o que mais dá emoção para o futebol e talvez seja o que faz com que ele seja... Eu não tenho esse dado específico aqui para vocês, mas eu poderia apostar com quase 100% de certeza, que é o esporte que mais tem diferentes torcedores para diferentes times e mais times no mundo. Por quê? Qualquer time pode vencer de qualquer time. Pelo fato do futebol ser um esporte em que a pontuação ela normalmente é mínima, então você tem que pontuar uma vez para ganhar. Você só tem que pontuar uma vez e seu adversário não pontuar nenhuma. No basquete, não. No tênis, não. No vôlei, não. Você tem que pontuar muitas vezes, você tem que pontuar consistentemente e você tem que fazer com que o seu adversário não pontue para que você vença. O esporte tudo pode acontecer num único segundo. Então, você abre espaço para as zebras, que eu não consigo enxergar com muita clareza como isso se coloca em outros esportes. Por exemplo, no basquete, uma zebra. Podem acontecer zebras. Pode acontecer do Washington Wizards, que hoje é um time muito ruim, ele lá e vencer do Oklahoma City Thunder ou do Los Angeles Lakers, que são times muito bons. Mas isso vai acontecer, mas o Washington Wizards ele vai ter jogado melhor o jogo inteiro. Compreende? Então o Washington Wizards ele pode vencer, mas ele vai ter que ter jogado todo o jogo melhor ou igual ao Los Angeles Lakers e o Oklahoma City Thunder. No futebol, você pode estar pior o jogo inteiro. E por uma série de fatores. Por sorte, por uma boa estratégia defensiva, por um mau dia do atacante do adversário, você pode se manter empatado, você pode sobreviver até o último minuto e você pode vencer no último minuto. Então as zebras, elas são muito mais emocionantes. E isso também é muito fomentado pelo fato que eu trouxe lá no ponto 1. Que a tensão ela é permanente. E a tensão ela é muito grande porque o jogo ele se resolve num único lance. Obviamente, as zebras elas acontecem em níveis de um único jogo e níveis de campeonatos. Como, por exemplo, a gente viu o Marrocos. O Marrocos, na Copa passada, chegou na semifinal. Perdeu para a França por 1-0, 2-0, não lembro exatamente agora. Mas o Marrocos, obviamente, jogou muito bem aquela Copa. Mas só que ele sempre passou aqui, sempre passou muito perto. Ganhou da Espanha nos pênaltis ou por 1-0, ganhou de Portugal por 1-0. Passou nas fases de grupos sem nenhuma super, ultra, mega atuação, mas só que o Marrocos foi passando aqui. Foi indo de pouquinho em pouquinho, o que provavelmente não seria possível. No basquete isso seria impossível, porque no basquete as séries elas são de 7 jogos, então mesmo que o seu time seja ruim, você tem que estar jogando sempre muito bem para conseguir chegar a finais. No vôlei também, você não pode definir o jogo em um único lance, você não pode ganhar o jogo por 1-0, você tem que ganhar o jogo por 3 sets. Então o futebol ele também traz esse fator da zebra. E todo mundo já viu uma zebra, todo mundo já sofreu com uma zebra, todo mundo já foi muito feliz porque o seu time foi uma zebra. Então o futebol ele também traz esse fator que, devido aos outros fatores, ele permite com que o pior vença o melhor. Com muito mais facilidade do que os outros esportes. Então, isso também é um fator muito interessante do futebol. Que você pode torcer para um time pior e esse time ele pode vencer. Mesmo que não faça sentido, mesmo que não seja justo, mesmo que o seu time tenha jogado pior do que os outros, você ainda assim pode vencer. Então, já partindo aqui para a finalização, porque o vídeo já está longo, eu enxergo, então, que o futebol é definitivamente o esporte mais amado e, na minha visão, o melhor esporte, porque a combinação desses fatores o transformam numa real simulação de situações que você não pode controlar.
que você pode fazer de tudo para que aquilo dê certo, que você pode estudar, você pode se preparar, você pode se esforçar, mas só que no final as coisas elas podem ou não dar certo. E esses fatores, essa junção de muitos fatores, que também é uma coisa única do futebol, porque a maioria dos esportes eles tem 2 ou 3 fatores que o tornam muito incrível. O futebol ele traz muitos fatores, então o futebol ele tem uma diversificação de fatores que podem fazer você vencer ou perder. Então essa junção de fatores faz com que o futebol seja um esporte imprevisível, faça com que o futebol seja um esporte que envolve sorte, mas também envolve preparação, e que faça com que milhões de pessoas o assistam porque sabem que elas podem vencer. Curaçao pode chegar agora na Copa e ganhar da Alemanha. Empatar com a Alemanha, que seja. Agora a gente pode ter, sei lá, Costa do Marfim chegando na semifinal, chegando na final. A gente pode ter o Japão sendo campeão. Isso é muito difícil em outros esportes e esses diversos fatores fazem com que o futebol seja tão sensacional. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esse é um conteúdo diferente, tá repetindo aqui. O nosso conteúdo aqui não é sobre futebol. Eu gostaria até, mas não é o objetivo aqui do canal. Eu não vou cobrir a Copa do Mundo, eu não vou analisar os jogos. Eu gostaria, mas não é isso que eu vou fazer. Esse canal aqui é um conteúdo sobre estudos, é um conteúdo sobre disciplina, motivação, foco, de forma simplificada e de forma mais realista do que na maioria dos canais e nos vídeos e dos especialistas que você ouve. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você puder, por favor, dá um like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e dá o seu comentário se você concorda ou se você discorda de mim. Muito obrigado, é isso. Até a próxima.